nós vamos aprender a fazer um bordado na tala garça com agulha de tapeçaria aqui na tala garça. Eu gostaria de mostrar para vocês esses pontinhos que existe na tala garça, né? Um tecido bem furadinho, que tem o fino e o grosso. O fino é pequeno furinho e o grosso são buraquinhos maiores. Mas nós vamos precisar delimitar esse tamanho, esse espaço do bordado, o tamanho que vai ser o nosso bordado, para a gente poder fazer essa dobra ao final, que é o acabamento. Então, é muito importante que a gente tenha riscado já aqui no comprimento da toda a tala garça, esse espaço para a gente bordar, tá? Então, a gente vai pegar um lápis e vai fazer esse risco aqui, contando alguns buraquinhos. Antes da gente riscar, tem 4, acho que pode ser 3, tá bom? Vamos passar um risco aqui, então, dando o limite do espaço que a gente vai bordar, tá? Pode ser que depois lá na frente a gente precise diminuir esse risco. Na realidade, é uma previsão aqui que a gente vai fazer riscando, tá bom? Primeiro aí no comprido, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na base, vou contar os 3 pontinhos e vou riscar. E aí, terminando de riscar aqui, né? Vou passando todo o lápis aqui, em cima do risquinho do tecido. E assim que eu terminar tudo isso, a gente vai começar a bordar, já sabendo onde a gente começa também. Isso é muito importante. Passando o lápis aqui, pronto, terminei. Então, aqui, ó, fiz toda a volta, tá bom? E então a gente agora começa a perceber, né, que dá um espaço para a gente fazer o acabamento, tá? Que é muito importante aqui em toda a volta ter esse espaço para acabamento. Então, vamos lá. A gente começa escolhendo uma cor, né? Para poder conseguir aqui bordar essa técnica que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então, com agulha de tapeceiro, a gente vai pegar um fio de lã. Nesse trabalho, nós usaremos a lã para tapete, tá bom? E a gente vai cortar um pouco maior que o tamanho desse tecido. Então, aqui, ó, eu cortei maior que o tecido tala garça, tá? Para que a gente tenha uma dobra na agulha. Vou colocar aqui o fio na agulha, que tem esse olho da agulha grande, tá vendo? Então, é importante que seja uma agulha assim de metal, tá? Para criança é importante que seja de metal, não de plástico. E a gente vai então começar a bordar. Eu coloco o fio, eu não dou nó, tá bom? Eu começo o bordado aqui pela base, né? E aí eu vou passando pontinho por pontinho numa forma de alinhavo, tá? Existem vários pontos, mas aqui a gente vai usar o ponto alinhavo, porque o intuito é que a criança aprenda e tenha autonomia. Então, aqui você pode perceber, né, que tem vários pontinhos e a gente vai começar daqui de baixo, colocando agulha, né, e passando buraquinho por buraquinho nesse tecido. E isso é uma maneira de dar autonomia para a criança, ela ir fazendo. Então, eu começo aqui do lado esquerdo, subo, e aí depois eu volto lá para a base e subo de novo, tá bom? Então, aí vai crescendo lateralmente o trabalho. Eu venho com a ponta da agulha aqui na parte de trás do tecido e vou puxar a agulha e puxando com a minha ponta do dedo, tá vendo? Devagar e deixo uma pontinha de lã, que essa pontinha a gente vai fazer um arremate depois, tá? Não precisa ser muito grande, é uma pontinha. O importante é dar suporte para a criança segurar, tá? Para que ela consiga não deixar escapar toda hora, tá? Então, a gente segura aqui e vai colocar a ponta da agulha agora na frente do tecido, para trás. Então, vou segurar bem, dou ajuda para a criança, tá bom? Mostro para ela onde que eu tenho que fazer. Aqui, de frente para trás. Então, coloco a ponta da agulha para trás do tecido. Lá de trás do tecido, o próximo pontinho eu miro a agulha e puxo o fio. De novo,
né? Segurando aqui para não escapar, dá um suporte para a criança, tá bom? Para que ela consiga ter essa firmeza. É importante, quando a criança é pequena, ter essa firmeza para ela fazer o bordado, senão ela puxa tudo e escapa, tá? O intuito é esse, que a gente dê, não é facilidade, mas suporte para a criança ter autonomia com o trabalho manual. Então, vamos lá de novo. Coloco a agulha por trás, puxo devagar, vou puxando, vai sobrar uma pontinha, tá? Eu seguro essa ponta aqui junto com o tecido, tá? Pra gente não ter que dar nó, porque senão vai ficar uma coisa grossa aqui atrás. Então, a gente segura, né? Com a agulha, com a mão esquerda, né? E na outra mão direita a agulha. Vamos colocar de novo no próximo buraquinho pela frente, puxo lá atrás. Aí lá de trás do tecido, eu venho com a agulha no próximo buraquinho, tá vendo? E venho, puxo pela frente, enquanto isso a mão esquerda tá segurando. E continuo fazendo isso o tempo todo. Tá formando um alinhavo, ó, hora em cima, hora embaixo, hora em cima, hora embaixo. Conseguem ver? Então, aqui nós vamos continuar, tá? Aqui eu vou colocar pela frente agora, a agulha vai lá para trás do tecido, puxo devagar. Nessa altura já tá firme, tá? O fiozinho lá embaixo. Então, a gente vai bordando agora tranquilamente, mas mesmo assim não precisa puxar muito forte, tá bom? Então, vamos lá. Puxo aqui devagar e vou continuando esse bordado até lá no final, tá bom? Vai sobrar um pouquinho de lã, mas é importante que corte-se a lã maior que o tamanho do trabalho aqui para o marcador de páginas, tá? Então, venho puxando, ó, com as minhas duas pontinhas do dedo, indicador e polegar, porque se eu puxo com a mão toda assim a agulha, eu posso até forçar muito, né, e entortar o trabalho, porque há uma tendência de entortar o trabalho e também de escapar essa linha aqui. Então, eu quero que vocês facilitem no sentido da autonomia da criança, que ela segure, né, a agulha com a mão que ela escreve, né, para bordar, e ao puxar o fio, puxa com a ponta do dedo indicador e polegar aos poucos. Vamos colocar aqui no próximo ponto, e assim a gente vai. Aqui já tá o bordado, é feito, né? Eu dei continuidade aqui para a gente adiantar, para vocês terem uma visualização de como ele fica. Sobrou bastante tecido para mim, porque eu quis fazer uma linha de cada cor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou contar e vou fazer a dobra aqui para marcar, ó, que é o suficiente para mim. Aí ficou um marcador de páginas fininho, tá bom? Aqui tem os 4. Eu vou cortar com uma outra tesoura, né, que não corta fio, que corta tecido. E vou fazer esse corte, reduzindo, tá bom? Mas eu não quis, não mostrar isso para vocês, tá? Por isso que eu tô fazendo junto aqui, ó. Pronto, cortei esse excesso que ficou um marcador de páginas mais fininho, tá vendo? Mostra aqui para vocês que ele tem uma tendência a ele ficar torcidinho, tá? Por quê? Quando a gente tá puxando o fio, ele tende a apertar. Então, a gente tem que ir, depois, ir dando essa ajeitadinha, tá? Para ele ficar assim retinho. E quando a gente está acompanhando o trabalho da criança, a gente consegue ir percebendo que ela puxa muito forte, algumas, né? Então a gente ajuda assim, puxando, alinhando, tá bom? E isso vai depois ficar melhor, tá? Então é importante só ajudar para que fique alinhadinho e não fique tortinho. A gente vai puxando, a mão das crianças também são mais quentes, por isso que tendem a ficar mais curvadinho e tortinho, tá? Então, a gente ajuda aqui a criança a ir alinhando o trabalho, toda a volta, sabe? Vai puxando assim, com essas pontinhas, e a gente vai fazer agora o acabamento, tá? Vocês podem ver que ficou frente e verso do mesmo jeitinho, tá? Esse ponto ele faz isso. Agora a gente vai cortar o excesso de lã das pontinhas, mas não muito, tá? Só um pouquinho, só para
facilitar que a gente faça o acabamento, tá? Então, aqui, eu tô passando a tesoura bem rente, mas tem uma sobrinha, tá bom? Olha, deixa uma sobrinha de 1 centímetro, mais ou menos. Aqui, corto. E aí, agora, a gente vai conseguir fazer um acabamento melhor. Bom, a gente dobra, vai aqui na pontinha, ó. Puxa o tecido pra frente, assim, em cima dessa sobrinha, tá bom? Primeiro eu fiz com a base, agora eu vou fazer com a lateral. E aí, essa dobrinha fica em cima do próprio tecido, não tá em cima do bordado, tá? Vou fazendo isso toda a volta, tá vendo, ó? O tecido fica bem em cima do próprio tecido, sem bordado. Então, a gente não, se passar em cima do bordado, o acabamento vai passar em cima do bordado, vai perder, né? A gente vai fazer isso toda a volta aqui, ó, né? Pro lado de dentro, que a gente escolheu um lado, né? O bordado em si tá igual na frente e atrás. O que a gente vai precisar cuidar aqui, ó, quando essa sobrinha de lã, a gente passa por cima, sobrinha de lã, faz agora do outro lado, aos poucos, assim. Esse momento é importante que seja o adulto, né, que faça junto com a criança. Quanto menor a criança, mais suporte, lembrando, né, a gente precisa dar essa ajuda, tá bom? Pronto, a gente deu toda a volta, apertou aqui, só pra gente ter uma noção de como que vai ser, tá? Então, aqui tá tudo apertadinho, todo marcadinho já, todo o retorno, todo o entorno. E eu gosto de passar 2 vezes a mãozinha assim pra garantir que tá tudo certinho, dado o suporte, sabe? Então, aqui a gente só marca mais uma vez a pontinha. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz também os cantinhos, tá bom? E é isso, ó. Então, tá assim. Agora a gente vai pegar a agulha e uma lã de uma outra cor. No meu caso aqui, né, eu quero fazer de uma cor diferente do que eu bordei. E a gente vai fazer isso em 2 etapas, tá? Não dá para pegar um fio para que contorne todo o trabalho. Então, a gente vai cortar ele em 2 etapas, fazer uma parte e depois a gente faz a outra parte. Pegar uma tesoura corta-linha, coloco, né, no olho da agulha. E como eu comentei com vocês, né? A gente não usa nó nesse trabalho. Então, a gente vai fazer de um jeito que fique tudo embutidinho, tá? Vou colocar a ponta da agulha aqui por dentro, que fique a sobrinha desse rosa junto com esse aqui, ó. Até vou cortar esse pontinho de azul aqui, ficou um pouco a mais. Então, vou cortar. E aí, eu venho aqui, né, nessa dobrinha, colocar a agulha para que a pontinha dessa lã rosa fique embutido junto com eles aqui, ó, né? E a gente não precisa dar nó, tá bom? Aí eu vou puxando devagar, faço a dobrinha e aí a gente vai fazer a costura. Então, veja bem, essa costura, ela precisa ser nos buraquinhos, né, do tecido. Então, eu vou mudar o lado aqui que vai ficar melhor para eu fazer a sequência de costura. Então, é mais fácil eu vir que na hora que eu virar, mais fácil vir da esquerda para a direita. Deixa eu dobrar aqui, ó. Tá vendo? Aí eu venho da esquerda para a direita, fica mais fácil. E aí eu vou pegar aqui a pontinha do último ponto, tá vendo? No buraquinho da primeira cor ali. Vou puxar devagar, né? Pra não dar nozinho, tá vendo? Aí eu cubro dos 2 lados. De novo, aí eu vou no próximo buraquinho, lado a lado, tá? Pra que fique o pontinho um do lado do outro, ó. Tá vendo? Aí fica um do ladinho do outro e vai cobrindo todo esse tecido ao longo do contorno aqui do nosso trabalho. De novo, venho aqui na próximo buraquinho, então na próxima cor, amarelinho aqui, né? Coloco, puxo aqui a agulha, devagar o fio, vai ficar lado a lado, ó, ajeito, pronto. Tá vendo? Tá ficando um do lado do outro, e assim eu vou continuar
colocar. A próxima cor é o verde, puxo e vou fazendo isso em toda aqui a base, continuando, né? Isso. Puxo e continuo. Próxima cor. Puxo. Próxima cor. Coloco. Puxo. Quase chegando aqui na quininha para vocês verem. Ó, ajeito o fio. Aí agora eu preciso fazer a esquininha, né? Tá dobradinho, dou uma ajeitadinha. Aqui a gente vai precisar passar umas 3, 4 vezes aqui no mesmo buraquinho, tá? Um pouco durinho aqui, porque tem um encontro de tecido, né? Então eu vou com um jeitinho, colocando a minha pontinha da agulha para sair aqui na frente. Puxo o fio e agora eu vou dar a volta, eu vou colocar no mesmo buraquinho. Como eu falei, umas 3, 4 vezes para tambar bem essa quina, tá? Então, a gente tá fazendo a curva agora. E, ó, eu vou ajustando pro fio ficar posicionado bem onde eu quero, tá bom? Então, mais um jeitinho aqui. Mas vai precisar de mais uma. Agora, pela lateral, ó, a gente vai só pegar o azul, tá vendo? Então, a gente vai fazer toda a volta aqui da lateral, dobrando, ó, a gente dá uma ajeitadinha no tecido. E a gente vai pegar agora só azul, mais um pontinho de cada vez, depois só o vermelho, um pontinho de cada vez. Então, eu vou lá, atrás, ó, coloco o pontinho, opa, escapou aqui, coloco a agulha nesse pontinho, e venho pra frente, e mantenho o tecidinho dobrado, tá? Isso. No próximo, ó, dá um jeitinho aqui, puxo, tá vendo? E ele vai dando o acabamento ponto a ponto, toda essa volta, pra gente poder dar um acabamento bem certinho, né? Em todo o trabalho. Então, a cada buraquinho, a gente coloca a agulha, tá? E vai fazendo isso em todo o trabalho, dando a volta ponto a ponto, pra fazer esse acabamento, tá? Tá vendo? Ele fica, ó, um em cada buraquinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, que dá certinho, tá bom? Então, eu vou vir aqui no próximo, ó, e o fio vai ficando um do ladinho do outro. Toda essa volta a gente vai fazer isso. Caminhei mais um pouquinho, parei aqui para mostrar para vocês que o fio acabou. Como que a gente vai fazer essa emenda, né? Então, aqui eu vou colocar o novo fio, que eu já cortei, já deixei aqui prático. Vou deixar uma sobrinha para encontrar outra sobrinha, tá vendo? Vou puxar, tentar deixar mais ou menos do mesmo tamanho. E essas sobrinhas, a gente vai encontrar elas aqui. Então, deixa eu colocar de novo. Peraí. Coloco, deixo aqui, ó, uma sobrinha. Essa sobrinha a gente vai botar debaixo do tecidinho, segura, precisa de suporte, hein, pra criança. E aí, dá essa puxadinha no fio devagar, para conseguir aqui emendar e não aparecer, que a gente não dá nó. Então, próximo pontinho, ó, bem do ladinho, puxa devagar, um do ladinho do outro, isso. Bom, isso, é isso aí. Agora, vamos continuar segurando de um jeito, né, que, opa, deu uma enroladinha aqui, que fique firme e que vá escondendo as pontinhas ali do fio que acabou e da emenda. Continuamos aqui puxando, um do ladinho do outro. Ó, já tá escondendo já, tá dando certo. E vamos continuando, tá bom? Aí aqui
ficou um pouquinho grosso, tá? Mas a gente tá fazendo bastante cuidado, né? E é bom considerar também certas imperfeições, tá bom? Trabalho manual, ter tranquilidade com esses acontecimentos para a criança poder se sentir assim, conquistando essa autonomia e essa habilidade, né, com bastante leveza, um trabalho bem tranquilo. E assim a gente vai continuando, ó. Depois de um tempo fica até tanta repetição, né, que a gente vai pegando o jeito, tá? A gente vai chegar aqui, ó, a gente faz de novo aquela esquininha, tá bom? É importante que a gente vá preparando aí para chegar ali na esquininha de novo. Então, vamos fazer junto aqui. Pronto. Cheguei no final, passei pelos dois lados, tá bem? Bordadinho, tá vendo? Agora eu vou finalizar passando a pontinha da agulha por dentro desses fiozinhos aqui, pra gente fazer um arremate sem nó. Então, coloco devagarzinho, tá? Tá bem apertadinho, então vou devagar, colocando a minha agulha e finalizar esse trabalho aqui com bastante cuidado nesse bordado, né? Precisa assim de ajuda para a criança. Então aqui a gente faz para ela, né? Quando ela é menor. Puxa com cuidado, tá vendo? Ficou embutidinho. Venho com minha tesourinha aqui de cortar linha, corta bem rente para não aparecer. Pronto. Aqui está o nosso marcador de página. Tá vendo que ele ficou torcidinho? Que é aquilo que eu comentei com vocês, que ele torce, isso é muito comum de acontecer. Porque a mãozinha da criança, na hora que a gente está puxando o fio, ele tende a torcer. Mas acontece que é possível alinhar, tá? A gente vai colocar esse trabalho fixado numa espuma assim e borrifar a água com álcool, com um amaciante um pouquinho só assim, e preso no alfinete. E aí ele assenta, tá? Vocês vão ver que ele é um trabalho bem simples de fazer, tá bom? É só uma questão de cuidado aqui. Vou mostrar para vocês como que vai ficar, né? Mostra, prende as 4 pontas, borrifa a água, né? E aí vai secar e ele vai ficar lisinho. Olha esse aqui que eu trouxe para vocês verem. É um outro ponto, tá bom? Ele também fica igual do avesso, mas esse aqui foi feito esse acabamento igualzinho, é um ponto diferente, mas é o mesmo acabamento, tá? E ele também precisou fazer esse alinhamento do tecido, que é tipo uma blocagem, igual faz no tricô e no crochê, a gente faz aqui para ele ficar retinho, tá bom? E é isso, olha. 2 marca-páginas aqui, bem especiais para vocês ensinarem as crianças a fazerem trabalhos com as suas próprias mãos. Super recomendo, viu? E conte comigo aqui nos nossos vídeos para vocês aprenderem mais.